16 meses é o tempo médio que se leva para vender um imóvel no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, ABRAINC. Anúncios duplicados, preços errados e falta de transparência dificultam as transações. Além disso, a burocracia e a falta de cooperação entre os agentes dessa cadeia de valor também afetam o tempo de compra e venda. Mas tudo isso está mudando. Oi, pessoal, Sérgio Hart, aqui da Cena Digital, em mais um vídeo da série Transformação Digital Startups em Cena. Hoje a gente vai conversar com a Ana Carolina Gozzi, co-CEO do Compre e Alugue Agora. E se você ainda não conhece o canal, por favor, dá uma olhada. Se você gostar, deixa seu like. Se você gostar mais ainda, subscreva e aperte o sino para acompanhar todas as conversas que a gente estiver fazendo com quem está revolucionando digitalmente o Brasil. O Compre e Alugue Agora, CAA, é uma plataforma que conecta especialistas do segmento imobiliário com quem está buscando comprar, vender ou alugar imóveis. Lançado em 24 de agosto de 2023, o Compre e Alugue Agora é, na realidade, uma rede social própria para esse público, em que os assinantes têm suas páginas para postar os imóveis disponíveis, fotos, vídeos, atualizações do mercado e também realizar transmissões ao vivo. Corretores, corretoras e imobiliárias contam ainda com uma série de recursos exclusivos que o ajudam a captar imóveis, promover a carteira, entrar em contato com os clientes e otimizar a gestão do negócio. A Ana Carolina é formada em Direito, com pós-graduação em Diversidade e Inclusão, com passagem pela Procter & Gamble, é também corretora de imóveis e empreendedora. A Ana Carolina iniciou na Compre e Alugue Agora em 2021 como COO e passou a co-CEO em fevereiro de 2023. Bom, eu estou aqui hoje com a Carol, e Carol, muito bem-vinda aqui ao nosso programa, à nossa série, e eu queria começar já te fazendo uma primeira pergunta, né, que é clássica. Qual foi a oportunidade de negócio que vocês verificaram para criar, né, a startup de vocês? Bom, primeiramente, muito obrigada, Sérgio, por me receber. É um prazer estar aqui. Eu adoro falar, quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar. Então, para responder essa pergunta, eu preciso dar uns passinhos para trás. Queria contar que, na verdade, minha família inteira é feita por corretores de imóveis. Então, o meu avô era corretor, a gente está no mercado há mais de 40 anos aí. A gente tem uma imobiliária na Zona Leste. E tudo começou nessa imobiliária lá da Zona Leste. Então, meu avô era corretor, meu pai é corretor, meu tio é corretor e eu e os meus primos, a gente não teve opção. Por mais que a gente é formado em outra coisa, a gente teve que ser corretor também. E eu digo teve porque no primeiro momento eu não queria ser corretora. Eu achava que era, talvez fosse um desperdício de tempo, né? Eu fiz faculdade de Direito, eu sou advogada por formação. Então eu não entendia muito, eu não via muito sentido em ser corretora de imóveis. E foi uma coisa que mudou muito a minha cabeça, né? E até por isso eu tô hoje aqui na frente, Sérgio, de muitos corretores que já conhecem o Compre e Alugue Agora, defendendo fortemente a profissão deles. Então, começamos aí, né? A gente virou corretor, enfim. E aí eu trabalhei um tempinho na P&G e depois eu fui trabalhar com meu pai. E aí eu entrei lá na imobiliária do meu pai, eu vi que eles faziam tudo offline, enfim, meu pai não é um cara que usa muito internet, redes sociais, ele não é dessa, ele é geração X, mas Não é geração nerd. X que não faz parte. Não é nerd, não sabe mexer, eu preciso de ajuda para pedir iFood. E aí eu falei, pá, a gente precisa pôr a imobiliária online, né? Eu comecei com uma ideia pequena, vamos fazer uma imobiliária online. Só que o meu pai, apesar de não usar muito a internet, ele é um gênio, assim, um empreendedor, e não é porque é meu pai mesmo que eu falo essas coisas. Ele virou e falou, Carolina, vamos fazer uma coisa muito maior. Cara, eu sou corretora há tantos anos e eu vejo o quanto a classe dos corretores é desvalorizada, né? É. E até hoje não existe nada para o corretor de imóveis. Você pode fazer parte, mas o cliente final até hoje não é o corretor de imóveis, entende? O corretor de imóveis às vezes paga a conta, mas ele não é o beneficiário. Não sempre e não necessariamente, né? E aí a gente
pensou nesse nosso filho, né, o Compra Aluga Agora, que é um produto onde os corretores de imóveis, eles são as estrelas do negócio. Então, a nossa proposta é bem diferente. Para começar, o Compra Aluga Agora não é uma imobiliária. E a gente pegou essa lacuna, essa falta de atenção, essa falta de carinho para com os corretores, e a gente decidiu fazer um produto focado neles, que de fato fosse ajudar o dia a dia dos corretores de imóveis. E foi aí que a gente enxergou uma oportunidade, até porque a gente estudou mercados externos, né? E você vê como a realidade do corretor, ela é diferente fora do Brasil. Não tem essa visão de o corretor é pilantra, o corretor pode ser excluído da negociação. Lá fora, é um orgulho ser corretor de imóveis. Existe faculdade para isso, porque é algo muito sério, né? É o maior bem que as pessoas têm. Não tem nada mais valioso em patrimônio do que um imóvel, fora que você está trabalhando com sonhos, você está trabalhando com pessoas. Então, a gente enxergou nessa classe uma oportunidade de fazer diferente do que já tinha. Eu estou anotando algumas coisas que você falou aqui, né? Que os corretores são as estrelas, e eu me lembro muito disso, que as corretoras mais modernas que eu conheci até agora são aquelas que têm os seus sistemas de CRM, os seus sites, mas eu me lembro sempre do corretor, apesar de tudo, ter que entrar com os dados no sistema, o sistema da corretora, e ele fica com aquela agendinha dele, né, no braço, no bolso, né, que ele leva, porque os clientes, né, ele considera o cliente dele, né, e quando ele sai de um lugar para outro, ele quer levar o cliente junto, por quê? Porque ele é um grande intermediador de negócios, como você falou, e além disso também, ele precisa ter um grau de empatia, de psicologia grande, para que ele possa desenvolver um relacionamento, né? Então, na realidade, você tem toda a razão. Acho que, infelizmente, por causa de poucos maus exemplos, a profissão ficou com uma visão prejudicada, mas eles são elementos fundamentais, né, que unem as pontas, né? E precisavam ter uma ferramenta deles, porque você tem ferramentas ou do proprietário do imóvel, dos proprietários da construtora ou da corretora, mas nunca desse profissional autônomo, né? Sim, algumas ferramentas, elas excluem, né, o corretor. E como você falou, Sérgio, a gente vê um movimento cada vez maior de empresas criando próprios sites, fazendo o próprio negócio, tendo a própria página, até porque, por exemplo, e-commerces, grandes e-commerces, onde você anuncia, você não tem acesso às informações daquela pessoa, então você não sabe o que ela viu, do que ela gosta, você não tem isso para você, isso é muito valioso. Então, no Compre Alugue Agora, quem vai falar, quem vai medir o quanto aquele anúncio está fazendo sucesso é o próprio corretor, com os leads ali que entraram para ele, com pessoas que chamaram ele. A gente está vindo aí com uma rede social, então com pessoas que reagiram ao seu imóvel. Cada corretor vai ter a sua página, então vai ver o que as pessoas estão comentando, o que as pessoas estão buscando, e esses dados ficam para eles trabalharem. E a gente vai vir com esse apoio de educação para eles entenderem. Não adianta só dar dado, né? Falar, toma aí, olha quantas pessoas clicaram no seu anúncio, olha quantas pessoas entraram em contato com você. A gente vai ter um pilar de educação que te ensina o que fazer com esses dados, entendeu? Eu acho que uma outra oportunidade muito bacana que vocês estão aproveitando é que, da mesma forma também que as construtoras há 60 anos, elas consideravam a jornada até o momento em que o comprador recebia a chave, depois a construtora dava tchau, né? Eles perceberam que a jornada desse cliente é uma jornada de resto da vida, porque esse cara vai estar mudando de apartamento. Então, o corretor, ele acompanha a vida das pessoas também. Então, é importante ter um repositório também de informações, onde ele possa não só estudar como é que estão aqueles anúncios, mas fazer a gestão do relacionamento, que é uma coisa que você não tem para a pessoa física, você tem para a empresa. Você tem CRM, que é uma visão de cliente, mas você não tem uma visão individual. E outra coisa também que a gente está vivendo na nova economia é essa que eles chamam de economia do trampo, né? Que tem um inglês, né? Em inglês tem um outro nome, mas enfim, em português seria economia do trampo, que é a própria pessoa não ser filiada a uma corporação, mas ela desenvolver a carreira dela em cima disso. E o corretor é isso. Ele é um representante da gig economy, né? Como se fala nos Estados Unidos, né? E falando nisso, eu queria te perguntar o seguinte, quais são os segmentos de clientes com quem você trabalha e como que você trabalha com cada um deles em termos de remuneração? Como é que você cobra de cada um deles? Então, a gente tem 3 personas hoje, 4 personas hoje dentro do Compre Aluga Agora. A gente tem a persona do proprietário,
que ele pode, sim, anunciar os imóveis dele de graça, mas a gente viu que isso era uma dor do corretor, né? Porque algumas plataformas, elas cobram do corretor, mas o proprietário anuncia de graça do mesmo jeito. E acaba que o corretor acaba sendo excluído, né, da negociação. Então, apesar do proprietário ele anunciar de graça dentro do Compra-Alugue, ele vai anunciar para uma rede CA, que é o lugar onde os corretores assinantes têm acesso, só corretor assinante. E para esse imóvel se tornar público para qualquer pessoa que acesse o nosso site, um corretor precisa entrar ali numa negociação. Combinei, vou levar 6% então da venda. E aí ele adota, ele turbina esse imóvel e esse imóvel passa a estar no nome dele ali. Então quem vai trabalhar é o corretor. E aí você pode me perguntar, pô, mas e a vantagem para o proprietário? Qual que é a vantagem? A gente vem trazendo uma visão diferenciada do corretor, que é o que você estava falando, dele ser realmente um especialista de mercado, sabe? E aí você pode parar para fazer algumas comparações. Se você toma remédio sozinho, nunca é tão eficiente quanto com um médico. A gente até fala, não se automedica, que às vezes você faz pior, né? Você deixa pior do que se você não tivesse feito nada. Então a gente traz essa imagem, essa importância do corretor, dizendo que para o proprietário não existe melhor negócio do que aquele feito com um especialista do ramo, que é o corretor de imóveis. E eu já vejo nos Estados Unidos, né, em alguns estados, o corretor ele precisa assinar ali a venda para aquela transação ser válida. Isso por quê? Para não existir contrato de gaveta, porque muitas vezes as pessoas, é difícil mesmo, é uma parte muito burocrática. E se você não tem um acompanhamento, você cai em coisas como contrato de gaveta, você acaba comprando um imóvel que está com muitas dívidas. Então é importante você ter o acompanhamento desse profissional. Então, para o proprietário, a vantagem é essa, é ter um profissional trabalhando o seu negócio, um profissional do mercado. E a gente vem trazendo essa imagem, essa construção de imagem, para voltar a dar valor ao corretor de imóveis, que ele tem muito valor, sim, e essa é a vantagem para o proprietário. Agora, a gente tem o buscador. O buscador, a gente tem uma busca muito bacana, com muitos filtros, e se você entra no site hoje, é um site muito fácil de você encontrar. A busca é a primeira coisa que você encontra. Os nossos imóveis, a gente está entrando agora com uma feature de chat GPT, então vai vir com uma descrição muito bacana, porque às vezes a gente vê que existe uma carência na descrição, sabe? Faltam informações, às vezes, informações valiosas como existe uma escola ali perto, que é importante para a pessoa que está buscando, existe uma praça ali, então a gente está trazendo esse chat GPT para dar esse apoio e facilitar a busca também, porque uma coisa é, você vai lá, vai no imóvel achando que ele é incrível, as fotos são incríveis, mas não é perto de nada e você não sabia, você perdeu seu tempo indo até lá, a gente sabe que as pessoas têm mais de valioso, é tempo. Então a gente quer economizar esse tempo. Já trazer uma descrição completa para facilitar essa busca para o buscador mesmo. Além disso, né, ele vai ter o acompanhamento de um profissional, que é a mesma ideia do proprietário. Uma pessoa que sabe direcionar ele, que sabe levar ele do ponto zero ao ponto comprei minha primeira casa, sabe? Então a gente traz uma pessoa que é especialista nesse mercado, desde burocracia até a ideia. Gente, corretor é tão completo que as pessoas não sabem, mas corretor é tão completo no sentido de ele consegue dar ideias de decoração. Ele passa muita segurança no processo todo. Então, eu acho que isso é muito valioso para o buscador. É a gente tem a persona do agente de serviços. Esse agente de serviços, ele inicialmente começou sendo só para corretores, mas a gente encontrou muito valor nesse agente de serviços. Então, agora ele se tornou disponível também para proprietários. O que é esse agente de serviços? Ele oferece serviços domésticos. Então, por exemplo, pregar quadro, encaneamento, às vezes mesmo ajudar na captação de imóveis. Então ele tá lá, ele acha um cliente, ele passa para o corretor, aqui, achei um cliente, enfim, pode ser um porteiro, um zelador. É muito importante para corretor de imóveis firmar esse tipo de parceria. Porque hoje você não pode pôr, em São Paulo, né, placas na frente do prédio. Então você não sabe que imóveis estão à venda ali, né? Então é legal você ter esse tipo de parceria. E para o zelador também é interessante, né? Quem não gosta de uma renda extra. Então é esse tipo de parcerias e networking que a gente quer gerar para o corretor. E para o proprietário, por exemplo, comprei um imóvel. A gente sabe que, normalmente, o imóvel não vem supimpa, incrível, pronto para morar. Então, ali ele consegue achar pessoas que vão auxiliar em tarefas domésticas, como encanamento, como iluminação, como pregar quadros, como trocar lâmpadas, nesse sentido. Então, ali a gente traz um site completo para o proprietário
E a gente traz opções para o corretor, às vezes ele tem que mostrar 2 imóveis. Putz, eu preciso fazer uma faxina, né? Porque corretor bom sabe que não se mostra imóvel sujo. Então ele consegue contratar alguém, muitas vezes a chave fica na portaria, a pessoa consegue fazer uma limpeza, e aí ele já vai lá mostrar, porque ele vive na rua, né? É uma profissão muito dinâmica. Então, ter esse tipo de suporte, a gente também vai oferecer pelo site. E quanto aos pagamentos para essas pessoas, o corretor tem todo aquele valor, né, que eu incluí, mas tem algumas coisas a mais para o corretor, como um assistente virtual, mas a gente vai ter um assistente virtual que vai servir de apoio para isso. Então, ele traz algumas questões burocráticas que são mesmo complexas e ele consegue auxiliar nessa parte. Ele dá dicas de negociação, então é um assistente virtual muito completo, chama Iago, inclusive, é o nosso assistente do Que Compre bacana. Alugue. Agora, quando você está falando da venda, por exemplo, e o proprietário ele fecha uma venda com algum corretor, isso implica em exclusividade para ele Não ou não? implica. Não Tá. implica, até porque no Brasil exclusividade não é legal, né? Não é legislada por lei. Você pode fazer, mas ela não é obrigatória. Eu digo legal no sentido de não é obrigatória. Então a Sim. gente não pode tornar isso obrigatório no nosso site, mas a gente está vindo com Tá. uma feature aí que se o proprietário e o corretor conversarem e ele conceder exclusividade, a gente vai ter ali um botãozinho que deixa aquele imóvel exclusivo para aquele corretor trabalhar, Eu acho desde que que talvez o grande medo do proprietário é que esse corretor ele tenha uma capacidade de divulgar o imóvel grande para que não dê, né, que tenha uma cobertura de divulgação máxima, né? E eu acho que a percepção do proprietário é sempre aquele medo de que o corretor não vai divulgar o suficiente porque é um só, e ele tem que dar aquilo para 10 corretores, eles que se matem, para quem conseguir, então, vai vencer. É uma coisa meio darwiniana, né? Mas, eu até entendo, mas eu olho muito do ponto de vista do corretor, né? Acreditem, assim, ele não ganha, ele não tem salário mensal. Então, acredite que ele vai fazer de tudo para vender, se ele tiver 10, para é, vender os 10 imóveis dele, porque ele vive de comissão. Então, eu acho que é importante a gente ter essa feature para eles, porque muitos corretores trabalham só com exclusividade, a grande maioria não, até porque não tem um portfólio de clientes, mas você vê que é uma coisa que nem mágico. Quando você gosta do seu corretor, você recomenda, você passa adiante, você só faz com ele. sim, sim, Então, eu acho que é importante vir essa feature, mas a gente não saiu com ela, porque a gente acabou de sair, né? Então, sim. algumas coisas a gente está sempre melhorando, recebendo feedback, enfim. Vocês foram lançados esse ano, né? Vocês lançaram um produto esse ano, agosto, né? Dia 27 de agosto, que é dia do Olha, corretor de então vocês imóveis. são recém-nascidos, então é A muito, gente é. muito legal. E do ponto de vista de funcionar, quer dizer, como persona ou como cliente, você tem o proprietário e o corretor como clientes principais, seria isso? Agora, uma Corretoria corretora. imobiliária. É exatamente isso que eu ia perguntar. Você também tem a corretora e a imobiliária, Sim, a que são gente tem ali clientes. a gente tem o perfil da imobiliária também, onde ele pode colocar um usuário para administrar, né, o perfil da imobiliária, e a gente tem o corretor. É que normalmente todos os donos de imobiliária são corretores, né? Então quando a Tá, gente fala corretores, a gente fala com a gama total, mas sim, são para corretores e imobiliárias, porque a gente acha importante não excluir a imobiliária de uma plataforma do mercado imobiliário, né? Porque a gente tem o agente e a gente tem o CPF e o CNPJ do mercado imobiliário contemplados na nossa rede. entendi. E a construtora, por sua vez, ela fala com a imobiliária, né? Quando ela faz um lançamento, ela quer vender. Então, isso aparece pela imobiliária, então, no. O imobiliário, às vezes, eles pegam trabalhadores autônomos, né? Corretores autônomos. Ah, tá, entendi. E quais são as principais funções, né? Você falou um pouco da inteligência artificial, explora um pouco mais para a gente, o que você está oferecendo para os corretores e para os proprietários. Vamos começar com o proprietário, né? Você falou uma coisa muito interessante, que a gente não se dá conta, né? Mas quando a gente está procurando apartamento, a gente não está procurando só apartamento, a gente está procurando Não. um contexto de moradia, né? Ou seja, se é perto do metrô, se tem parque em volta, se tem escola, supermercado, e muitas vezes eles não sabem como é que qual é o apoio que você dá para o proprietário. Para o proprietário, eles também vão ter acesso ao chat GPT. Então, quando eles forem anunciar o imóvel deles, eles também vão ter acesso a essa ferramenta que vai ajudar a fazer uma descrição atraente do imóvel, né?
Porque também, imagina, se você nem é do ramo e você quer anunciar seu imóvel, você não sabe que você precisa incluir correio, que você precisa incluir metrô, que você precisa incluir esse tipo de coisa. Então, o ChatGPT, ele vem ali como um suporte para tornar o imóvel mais descritivo, mais assertivo, e aí isso atrai cada vez mais os corretores. Além disso, eu acho que o que mais fala com o corretor é o fato dele ter acesso mesmo aos especialistas do mercado. Então, na minha opinião, o suporte, o maior suporte que a gente está dando, e pode ser puxando um pouquinho a sardinha para o lado dos corretores, é fazer o networking e fazer a conexão entre um especialista e um proprietário. Esse especialista ele vai ser ranqueado, ele vai ter avaliações. Isso é fundamental. A gente vê como foi importante para o Airbnb trazer esse tipo de avaliação para você saber quem está ali mexendo, porque é o seu bem mais valioso, né? Então você precisa escolher com sabedoria quem que vai trabalhar seu imóvel. Então eu acho que isso é uma feature super importante que tá por vir também. O fato de ser uma rede social é quase um LinkedIn do corretor. Então ele tem uma página onde vão ter comentários, onde vão ter avaliações, onde vai ter nota, e isso é fundamental. A gente vê o quanto é importante e o quanto a gente fala em segurança quando a gente vê que outras pessoas que você sabe que são de verdade, fizeram já negócio com essa pessoa e deu certo. E ele por exemplo, no Airbnb, um super host, um super corretor. Então a gente traz esse tipo de segurança mesmo para o proprietário. Além disso, tem os agentes de serviços, né, que inicialmente eram só para corretores, hoje já são também para proprietários. Então ele já tem acesso numa mesma plataforma a esses profissionais. Como você falou, não é só sobre comprar a casa. Além do espaço ao redor, é sobre reparo também, quando você vai comprar. Ou você precisa vender o seu imóvel. O corretor fala, você não vai vender com a parede azul. Tem que ser branca. Precisa de um pintor. Você já acha no site, entendeu? Então eu acho que traz essa facilidade, essa comodidade, porque é isso, né? Ninguém mais tem tempo para ficar procurando. E ali vai ter tudo no mesmo lugar. Agora, a minha dúvida é o seguinte, quando você fala em proprietário, a princípio eu estou entendendo que é o proprietário vendedor, é quem tem um imóvel para vender. Isso. Mas a pessoa que compra, ela também vai precisar de um agente de serviço para fazer as reformas, comprar móveis, etc. e tal. Os benefícios são parecidos. A pessoa que tá comprando também tem acesso a essa plataforma, né? Tem, a pessoa que está comprando também tem acesso aos agentes de serviços, e isso é muito importante, né? Porque isso, você não vai comprar um imóvel 100%, nem se você compra na planta. Sempre tem alguma coisa que você vai querer mudar, você vai querer fazer, e aí é legal que reúne tudo na mesma plataforma. E quando vocês conversam pela plataforma, porque tem a opção de sair para o WhatsApp também, mas quando vocês conversam na plataforma, a gente tem essas conversas gravadas. Então, no caso de algum problema, eventuais problemas, a gente tem aquela conversa ali, então dá uma segurança a mais também. Entendi. E do ponto de vista de desafios, né? O que você considera hoje em dia os maiores desafios, né, para o teu produto continuar crescendo, continuar dando certo? Eu sinto que um desafio, eu vou falar um desafio meu, tá? Eu não vim da tecnologia. Apesar de ser nativa digital, eu não vim da tecnologia. Eu vejo o quanto é complexo. Vocês não têm noção do tamanho do trabalho que foi feito para fazer a plataforma. Porque parece simples, né? Resolve tal coisa, esse é o meu feedback que eu gostaria de incluir. Eu gostaria muito também, mas é que leva um tempo. E às vezes eu sinto que o ser humano, no geral, ele não é mais muito paciente, né? É tudo para ontem, tudo rápido, frete, você compra um dia, chega no outro. E aí eu sinto que uma das grandes dificuldades que eu tenho hoje é entregar na velocidade que cobram. E eu me tornei uma cliente muito melhor, inclusive, viu? Porque eu entendi a dor que é estar do outro lado. Porque não é falta de vontade, existe um processo, é muito difícil. Você coloca uma coisa, quebra outra. Tecnologia é uma seara muito difícil. Então, esses são os desafios que isso quando você sabe, isso quando o cliente sabe o que quer. É. Não, eu nunca tinha trabalhado antes com cliente, né? Eu fiz alguns cursos mas só vivendo para saber, né? E aí você fica, a pessoa vem e fala, pô, mas eu te avisei semana passada que isso estava ruim. E eu sei, mas está numa lista, sabe? Numa linha de produção ainda, e demora, e tem tanta coisa para fazer. Então eu sinto que existe uma dificuldade de entender que a gente ainda é uma versão beta.
a gente está se especializando, sabe? Então, se você for ver outras empresas que são grandes hoje, pô, elas nasceram em 2011, elas demoraram um pouco. Então, eu vejo que isso é um problema, acho que nem é um problema só de compra-aluga agora, acho que é um problema de todas as startups, né? Isso de tudo tem que ser muito rápido, enfim, então isso eu vejo como um problema. Eu vejo também que uma dificuldade que a gente tem, e que tem sido uma dificuldade, a gente promoveu o nosso primeiro evento de educação. Então, de negociação, de atendimento ao cliente, a gente vê que, às vezes, o corretor de imóveis ainda é um plano B, né? A profissão ainda é um plano B. Pô, deu tudo errado, você é corretor. A gente tem uma dificuldade aí em explicar que ser corretor não é simples. Você tem que estar se especializando. É uma profissão como qualquer outra. Então, a gente tem uma dificuldade do próprio corretor se valorizar como corretor, valorizar a sua profissão, falar, eu vou investir nisso, isso dá dinheiro, se eu fizer bem, eu vou fazer muito bem e eu vou ser super bem sucedido. Então, a gente vê uma dificuldade de se autovalorizar, de enxergar essa necessidade de estar sempre se aperfeiçoando, né, e que é muito importante. E eu vejo também uma dificuldade do público final reconhecer o corretor como um profissional, ou por traumas, ou por histórias que já passaram, ou mesmo porque nacionalmente a gente não olha para essa profissão com carinho. Então, eles repetem um padrão, sabe? Existe muito corretor bom, existe corretor não tão bom assim como qualquer outra profissão. Mas acho que falta esse respeito que você vê com advogados, que você vê com médicos, mas você ainda não enxerga para o corretor. Então, eu sinto essa dificuldade hoje, mas a gente está fazendo isso através de comunicação. Você vê que a nossa comunicação para o público final é valorizando o corretor, então a gente fez uma comunicação do mal acostumado. E aí a publicação, ela diz, você sonha, um especialista realiza. Sempre trazendo esse ar de o corretor é o especialista, porque ele é, e a gente tem, a minha maior dificuldade hoje, eu te digo, que é fazer eles enxergarem que eles têm valor, e as pessoas enxergarem que eles têm valor também. Então é mais por aí. Eu acho que também existe um terceiro desafio da nova economia mesmo, né? Há uma tendência na nova economia de você ter uma desintermediação. E quando a gente fala em desintermediação, você ter pessoas que ficam no meio sem agregar valor. Então, o que está acontecendo? Os intermediários de antigamente, eles têm que se municiar de coisas que agregam valor para continuar justificando a existência. Então, por exemplo, você vai ter no futuro, provavelmente, inteligências artificiais que vão conseguir fazer 30 perguntas para você e te sugerir uma série de imóveis. Mas talvez isso não substitua um relacionamento de uma vida inteira que você pode ter com alguém que você tenha confiança. Porque ter confiança em algoritmo é diferente de ter confiança no ser humano, né? Que você vê nos olhos e que na hora do aperto você liga para o cara, né? Então, você está falando de uma coisa muito importante. A profissão não só é uma profissão que há uma certa desconfiança, mas o próprio profissional tem que ter consciência disso, né? E começar a se educar, como você está tentando fazer, para que ele assuma um papel nessa nova economia também, e talvez inicialmente até usando o teu site, e o site ajudando ele a assumir esse papel cada vez mais de advisor. Sim, eu falo, eu sou muito pró usar as ferramentas que hoje tem. Então, ChatGPT, entre outras. Eu acho que a gente tem mesmo que usar o que a tecnologia tem de melhor. Mas é que vender imóvel, comprar imóvel, alugar, você está lidando com um sonho, sabe? A minha família cresceu, vou mudar de imóvel. Mudei para fazer faculdade em São Paulo, precisa alugar um imóvel. Cara, é muito sobre conexão humana. Não tem como. Eu vi que fizeram uma inteligência artificial do mercado imobiliário, mas não tem como ter a conexão. Não vai substituir aquele atendimento ao cliente que no dia... Tem corretoras que eu vi, né? A gente fez um evento agora e elas compartilharam que depois que ela vende o apartamento, ela vai tomar um café, ela leva uma cesta de café para tomar o primeiro café na casa deles, porque às vezes ainda não tem fogão, não tem nada. Então ela leva. Cara, isso é relacionamento. Aí é o primeiro café que eles tiveram na casa. Aí teve filho, tem que mudar, ligou para ela de novo, porque ela realizou o sonho de colocar a família inteira em um lugar só. Eu acho isso muito bonito. Eu acho que não, por mais que bastante coisa está automatizada, é o que você falou, talvez o operacional seja automatizado, mas talvez por isso mesmo, no mesmo sentido do que você estava falando, eles têm que se especializar mais em outras coisas.
Focar no lado do relacionamento, né? No Sim. conhecimento, na empatia, porque isso aí não tem máquina que vai fazer, ninguém vai se interessar, né? Enquanto a gente for ser humano, né? A gente vai precisar disso, né? É confiança, empatia. O que que você está pensando pro futuro aí? Quais são os planos aí? Então, a gente vem aí, né? A nossa rede social, que é o nosso aplicativo. Hoje a gente só tem o web. O web foi pensada bastante em imobiliárias e corretores que trabalham de casa, então, porque é mais fácil, né? Mexer no computador do que ficar subindo imóvel pelo celular. Muitas vezes você não tem memória para guardar várias fotos. Então, a gente pensou no computador e agora a gente também está vindo aí com a rede social, que a rede social é uma coisa que eu acho fenomenal, assim, eu gosto muito, eu nasci com rede social, eu acho que hoje em dia todo mundo vê a importância de estar em redes sociais com a sua marca, não só pessoalmente, mas com a sua marca, porque é uma vitrine. Tem gente da minha geração Z, que só compra pelo Instagram, que em vez de pesquisar, abrir um Google, eles abrem o Instagram, eles abrem o TikTok. Pessoas que trazem informações, é até um pouco preocupatíssimo, mas pessoas que trazem informações e falam, putz, eu vi no TikTok. E não foi ver no Google, sabe? Então, a gente vê o quanto é importante estar em redes sociais. E redes sociais nichadas, cada vez mais, estão em altas. Tem uma rede social nos Estados Unidos que é só para cidadãos que votam, né? Então eles estão lá e aí eles conversam sobre os candidatos, é só sobre política. Você só fala sobre política lá. E bombou, porque assim, é um espaço seguro, é um assunto polêmico, é um espaço seguro para falar sobre política. E eu vejo quanto isso é importante. Por exemplo, no mercado imobiliário, não existe ainda um espaço, você vê que não tem muitos corretores no LinkedIn. Não é para É, eles não estão lá ainda, entendeu? Eles não veem a necessidade de estar no LinkedIn. Eles estão bastante no Instagram, mas eles não estão bastante lá. E no Instagram, eu vejo como às vezes geração X, às vezes millennials, não tem tanta facilidade em gravar vídeos e falar com a câmera. Então, a gente pensou nessa rede social onde eles conseguem tanto gravar quanto digitar. Porque o digitar ainda, você vê como é forte no LinkedIn, né? Para coisas profissionais, para coisas de negócio, é importante você demonstrar autoridade ali. Então, a gente traz essa rede social como uma opção para só se falar sobre imóvel. Sou investidor, não sou corretor. Vou acompanhar ali o que está acontecendo em Moema. Ó, esse corretor aqui trabalha perdizes. Acabaram de inaugurar uma praça lá. Caramba, o valor vai subir. Estão votando zoneamento de não sei onde. Eu preciso abrir meu negócio. Vou acompanhar ali. Então, é uma rede social nichada. A gente sabe que quanto mais pessoal, quanto mais nichado hoje em dia, cai no gosto das pessoas. Então, é isso que a gente está pensando em fazer. Uma plataforma para se falar abertamente sobre imóveis, construção, zoneamento, valorização. É uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Que às vezes elas querem trocar, elas querem se mudar, mas elas não entendem o quanto é importante olhar para a valorização do imóvel. E eu acho que com isso o corretor consegue criar uma reputação legal. Então eu acho que a rede social ela vem para abrir essa porta para o corretor e ele perceber que ele tem muito para falar. E que isso é muito importante para ele. Então eu acho que vai vir como uma vitrine para o negócio dele. O que mais a gente tem por vir? A gente tem o ChatGPT, né, que a gente está implantando ele hoje, inclusive lá no Compra Alugue, a gente está implantando. A gente vai trazer também vários eventos, como vocês sabem, a gente tem eventos, a gente tinha inicialmente eventos cada 2 meses um evento. Agora a gente vai deixar um pouco mais espaçado, mas a gente traz, porque eu nem falei disso, né? Mas enfim, para os corretores e para as imobiliárias, a gente traz a possibilidade do lazer, coisa que às vezes eles não têm. E sem ter um salário mensal, é um pouco arriscado investir em lazer, sabe? Então a gente traz essa possibilidade do lazer. Almocei agora com uma rádio e a gente estava conversando sobre possíveis viagens, possíveis eventos. A gente vai fazer um curso que vai ficar disponível para todo mundo que for assinante. Um curso importante de formação imobiliária mesmo, que traz pontos importantes que a gente acha que às vezes só vivendo para saber, não tem livro que conte, então pessoas do ramo para falar sobre. Eu acho que a educação é o pilar que a gente está investindo bem forte. Esse curso não está pronto, então ele está ainda por vir. A gente está na só em São Paulo. realidade, na realidade, vocês estão formando uma academia, né? A gente pensa, Alugue e né? compre agora. Isso é uma academia, né? Você vai juntar vários cursos, vai poder certificar depois, né? É bacana isso, para complementar a formação burocrática convencional, né?
Isso. E é realmente como um complemento. A formação que é a formação obrigatória, não é onde a gente vai entrar. A gente vai entrar como um complemento mesmo para aquelas pessoas que às vezes fizeram a prova, passaram, mas ainda tem dúvida aqui, tem dúvida ali, podem se especializar, né? Então vão ter formações de meta, vai ter meta, eu digo meta do Facebook, do Instagram, porque não é fácil mesmo de mexer. Então, são coisas que a gente vai trazer para esses profissionais. Então, isso a gente está trabalhando. A gente vai trazer os eventos, né? As viagens. A gente vai criar uma comunidade que chama Comunidade CA Realeza, que são para os corretores que vai ter lá, acho que um FII mensal, e a gente vai abrir espaços para networking. A gente sabe como na corretagem, networking é fundamental. E cada vez mais eu percebo quanto corretores entendem que é importante trabalhar com outros corretores, porque quanto mais você divide, mais você multiplica. Essa é a visão que eu tenho. E eu vejo que cada vez mais as pessoas estão caminhando para isso. Então, promover eventos de networking. E a gente quer, né, assim, até o final do ano, começar a expandir um pouco, porque a gente está só na Grande São Paulo. E até, Sérgio me pediu para trazer números, eu trouxe números. Em São Paulo, a gente tem 168 mil corretores ativos, então que são pessoas que têm Cresce e estão ativamente trabalhando. Pô, E a gente tem 25% do Brasil, então. Você vê que São Paulo é um mercado muito forte, né? São Paulo e Santa Catarina, muito forte. Uhum. Santa Catarina é bem forte também, mas São Paulo é super forte. E nos últimos 4 anos, teve um aumento de 60% nos corretores de imóveis, o que é muita coisa mesmo. E mostra a força que esse mercado tem e está tomando. Então, eu acho isso muito legal. Eu acho que é uma oportunidade para a gente expandir para outros lugares. Mas é isso, a gente vem com features novas, então a gente vem trazer essa questão da exclusividade, né? Que a gente ainda não tem. A gente vem com correções de bugs, a gente vem com esse ranking que vai ser legal. A gente também tem uma fintech, que eu não posso falar muito, mas vem uma fintech aí também que vai também beneficiar o corretor. E essa fintech, ela não é Compra Aluga Agora, mas ela vai fazer parceria com Compra Aluga Agora, é muito, muito bacana. Então a gente tá vindo aí com umas ideias bem legais que eu espero que gostem. Carol, desejo muito sucesso aí para vocês. Eu acho que essa iniciativa, assim, é muito bacana. Eu acho que vocês estão caminhando para um verdadeiro ecossistema, mais do que uma rede social, né? Eu acho que é um ecossistema onde você pode estender cada vez mais os braços disso, né? Tendo como objetivo final não só o corretor, mas eventualmente até o proprietário ou o morador, né? Ajudar as pessoas a se sentirem bem, né? Onde vivem, né? Me despedir aí de você, te agradecer muito e também aproveitar e me despedir do pessoal que está assistindo a gente e chamar atenção para quem não assinou o canal, né? Por favor, considera, deixa o seu like, né? Tá, no mais, super obrigado, um abraço para todo mundo e até a próxima.